Hoje vou falar de um tema que é o meu preferido. Vamos falar um pouquinho, assim, um pedacinho, né? Porque a nossa live é mais uma provocação para que a gente possa começar a despertar para esses temas que são tão cruciais para a nossa felicidade, para a nossa realização pessoal. E não tenho a intenção de falar de uma forma profunda desse tema aqui hoje. Mas nós vamos falar hoje de propósito. Vamos falar desse tema que é lindo. É um tema que realmente todo mundo deveria olhar um pouco para isso, né? Tem muita gente que ainda tá buscando se conectar com o seu propósito, tem gente que já encontrou. Às vezes a gente leva uma vida e não importa quando que isso... pode ser que a pessoa descubra lá na adolescência, lá na infância ainda e se conecte de forma a levar isso para a vida adulta. E nem todo mundo tem essa sorte. Tem gente que passa uma vida, né, em busca de encontrar o seu verdadeiro propósito. E tá tudo bem. As coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. O que não pode acontecer é a gente cegar a nossa intenção de buscar o nosso propósito. É a gente desistir disso, né? Ou não ter a consciência de que isso é tão crucial para a nossa felicidade, é tão importante. E para a gente entender, né, muitas vezes, por que a gente não tem a energia necessária, aquele ânimo que a gente gostaria de fazer as coisas, né? De fazer alguma coisa às vezes que não é o que você gosta plenamente. Por que será que isso acontece? Todos nós viemos a esse mundo com um dom, algo muito especial, algo que cada um carrega dentro de si, é a sua luz interna. Tem até um autor de um livro que se chama Chamamentos, Roberto Tranjan. Ele fala de uma forma muito interessante, né? Fazendo uma analogia, que nós todos temos, como se a gente tivesse, antes de ter uma chama, uma pequena faísca que tem numa fogueira, como se tivesse uma pequena faísca, e que muitas vezes essa faísca ela fica encoberta pelas cinzas, né? E aí ela fica naquela, assim, parece que tá apagando, né? Quando a gente olha o carvão numa fogueira, a gente vê isso, né? Parece que ela vai reacender, mas tá ali, né? Tá baixinha, tá bem sutil. E de repente, do nada, né? Aquela chama pode vir a se realmente reerguer e com toda força, né? Com toda voracidade, vem aquela chama enorme e reacende aquela fogueira. É assim que acontece quando a gente se conecta com o nosso propósito. É como se a gente renascesse. Até tem uma, uma falácia, né? Não vou dizer nem que é uma frase de alguém, porque é uma falácia mesmo, que a gente tem dois momentos que a gente nasce. O dia que a gente nasce e o dia que a gente se conecta com o nosso propósito, que a gente descobre o nosso porquê. É algo que realmente te motiva a sair da cama, a se levantar todos os dias, que te dá realmente aquela energia, aquela motivação para fazer as coisas. E o propósito, ele está muito ligado, muito, a deixar uma marca nesse mundo, a contribuir, a fazer algo que vai fazer a diferença, seja na sua vida, seja na vida de outras pessoas, muito relacionado a deixar essa diferença na vida das outras pessoas, a deixar essa marca na vida das outras pessoas. E muitos de nós talvez ainda não tenhamos despertado para essa consciência do propósito, mas há uma necessidade no ser humano, né? Há uma necessidade de deixar um legado, de marcar a sua história, né? De contar a sua história de forma que ela seja lembrada. Imagine agora, né? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de pensar nisso, né? Mas eu sempre falo, e a gente falou disso semana passada, e eu até comentei o exemplo do livro que eu estou lendo agora, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Muita gente não gosta de falar, né, na finitude, não gosta, porque causa medo, né? Tem um sentimento realmente de aversão.
Mas quando a gente pensa que a nossa história, né, vai ter um fim, essa história aqui, independente da sua crença, se você acredita que tem outras vidas, se você acredita que só tem essa vida, essa vida é única, né? Essa vida, desse jeitinho que ela é uma vida única. Imagina você chegar lá no final, né? E você está lá no último dia da sua vida, né? No último suspiro. Eu sempre gosto de fazer até uma visualização quando eu faço treinamentos, a gente se colocando nessa situação. Eu sei que isso é bem pesado muitas vezes, mas a gente tem que conectar com a dor para a gente sentir o significado da vida. E aí você olhando para a sua história e pensando, o que eu fiz com a minha vida? Será que valeu a pena as páginas que eu escrevi desse livro da minha vida? Que história que eu quero deixar? Então é muito importante a gente começar a pensar nisso. Como eu quero ser lembrada? Como eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Essa é uma forma também de você começar a despertar. Você que ainda não despertou para o propósito, começar a se conectar com esse sentimento da marca que você quer deixar, né? De como você quer ser lembrado, o que você quer que as pessoas, quando pensem em você, lembrem de você, né? O que você exprimiu aqui nesse mundo, o que você ensinou, o que você conseguiu compartilhar do melhor que você tinha na sua essência. Então, esse é um tema realmente profundo, né? É tocar o nosso coração, é ir fundo no nosso coração. E não é uma coisa simples a gente se conectar com o nosso propósito. Não é algo assim simples, porque a vida tem tantas possibilidades, tantos caminhos, e desde cedo, muitas vezes, a gente vai se aventurando por um caminho, e aí a gente vai até naquele caminho, principalmente profissional, né? A gente vai galgando novos cargos, a gente vai crescendo, a gente vai indo, depois a gente chega num determinado ponto, às vezes percebe que aquilo não nos completa tanto, mas a gente já caminhou tanto, já é difícil, né, abandonar tudo aquilo que a gente investiu de tempo, de energia, muitas vezes de dinheiro mesmo, né, que a gente investiu. E, enfim, né? Tantas coisas que passam pela nossa cabeça, desapegar de algo certo, muitas vezes de algo que você tem uma boa remuneração até, né? Que você já construiu ali um alicerce para sua vida, dá muito medo, dá muito medo. E muitas vezes também não tem nem uma clareza, né? De para onde eu vou. Para onde eu vou? Porque quando a gente tem uma clareza muito forte do nosso propósito, aí a gente tem muito mais força, muito mais coragem de sair do lugar, de fazer uma mudança substancial na nossa vida. Mas quando a gente está lá na vida mais ou menos aceitando um pouco aquém do que a gente merece, mas a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente acaba se contentando com aquilo, fica ali, fica acomodado. E se alguém aí que estiver me ouvindo está nessa situação, eu te aconselho a cada vez mais mergulhar fundo, fundo mesmo, no autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai ampliar a sua consciência. E quando a gente amplia a nossa consciência, a gente começa a ver outras possibilidades, a gente começa a se encorajar a ir buscar novos caminhos. E não há necessidade de a gente fazer uma mudança radical na nossa vida, tá? Então agora eu sei o que eu quero, eu tenho clareza do meu propósito, então eu vou mudar tudo da noite pro dia, eu vou abandonar tudo, vou chutar o balde. Não precisa ser assim também. É uma mudança que acontece, uma transição, ela acontece aos poucos. Ela pode ser leve, ela pode ser sustentável. Eu não sou muito a favor dessas mudanças radicais, assim, da noite pro dia, sinceramente. Nem eu mesma fiz isso quando eu fiz a minha transição de carreira, porque alguém me alertou também, né? Eu tive uma mentora que me ajudou muito nesse processo, que me deixou muito
consciente de que se eu me aventurasse nesse caminho novo, né, e ainda mais num momento que na época, hoje está mais difundido o que é coaching, as pessoas têm mais noção, mas naquele momento que eu estava, as pessoas não tinham a menor ideia, muita gente com quem eu conversava não tinha nem ideia do que era coach. Então, quando eu dizia que eu era advogada, todo mundo sabia o que era. Mas falar que era coach naquele momento era um desafio muito grande. Então, eu comecei a atender, eu comecei a trabalhar concomitantemente como coach, ainda advogando, e eu fui conseguindo sustentar esse processo de transição. Porque se eu tivesse abandonado da noite para o dia, o que ia acontecer? Esse resultado, ele não vem de imediato, né? Você tem que realmente plantar, é uma sementinha, você vai plantando e você vai colher muitas vezes 1 ano depois, 1 ano e meio depois, até mais, a depender de como você está com o seu outro trabalho. Então, realmente, não acontece assim, num start. E se você, ao menos que você tenha uma reserva financeira, né, que você tenha se programado muito bem financeiramente, para você chutar o balde, largar tudo e ir em direção a algo novo. Ou você faz esse processo sustentável, né? Você mantém o seu trabalho como um financiador, né? Um financiador daquele rumo que você decidiu para você, né? Que você está se direcionando. E é claro que eu tenho algumas coaches, né? Que passaram muito por esse desafio aí, que vivenciaram essa transição, que faziam algo que não gostava, que não era paixão e que acabaram descobrindo o seu porquê. E aí fica aquela coisa, né? Mas eu não aguento mais fazer aquilo que eu não gosto. Eu já sei o que eu quero, eu não aguento mais. Então, o que eu sempre aconselho é levar, né? E aí vai também de você, né? Das suas decisões, é claro, das suas convicções, dos seus valores. Mas esse é o meu posicionamento, estou falando aqui da minha opinião própria em relação a isso, né? Se você tem um trabalho que você considera chato, né? Que você já não aguenta mais, quem sabe você se descobrindo nesse caminho do seu propósito, você olhando para você, vendo um pouquinho mais a fundo qual é a sua essência, suas forças, os seus talentos, quem sabe você não consegue levar isso para o seu trabalho, um pouco mais de alegria, um pouco mais da sua essência, porque você, não tem como separar. Eu sempre falo, não tem como separar você ser alguém no seu trabalho, ser alguém em casa. Nós somos o que somos e nós somos muito o que nós fazemos. Inclusive, isso é o que Siri Prembaba fala no livro O Propósito. Você é o que você faz, né? O ser e o fazer são inseparáveis. Então, colocar a sua essência naquilo que você faz, colocar suas forças pessoais, deixar o ambiente mais a sua cara, também vai te trazer uma conexão maior com o seu propósito, ainda que você não esteja a vivê-lo plenamente ali naquele momento, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Mas aí não vai ser tão pesado esse processo, né? Porque talvez demore mesmo, talvez você tenha que fazer muitas mudanças, talvez você decidiu algo para a sua vida ou vai decidir em determinado ponto que você vai ter que aprender coisas novas, novas habilidades, e há um processo de aprendizado aí que vai levar um certo tempo. E por mais que a gente queira apressar as coisas, né, a vida vai acontecendo também, imprevistos vão acontecendo, e isso não é pensar assim, vai dar errado, não, mas a gente precisa ser realista, né, ser realista que coisas vão acontecendo no meio do caminho. Você vai ter os seus sabotadores no meio do caminho quando a gente está se desafiando e indo na direção de coisas que ainda a gente não conhece, está indo para um mundo um tanto desconhecido, que a gente tem às vezes uma noção, mas vai ter que aprofundar. A gente vai ser sim, vai levar aí uma rasteirinha, né, em alguns momentos, dos nossos sabotadores. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, claro. Vai cair e vai levantar.
né? Vai de novo. Mas vai ter dias que o medo vai bater. E aí você vai ter que olhar para as suas crenças, vai ter que se trabalhar muito, né, no seu autoconhecimento para enfrentar isso. É uma jornada, e é uma jornada contínua, porque essas crenças que eu falo aqui, que a gente já tem falado em outras lives, não vou aprofundar, elas sempre vão existir, porque no momento que você passa por alguns obstáculos, você vence algumas crenças, você ressignifica, outras virão, porque cada vez mais você vai ampliando a sua consciência, você vai se abrindo para um mundo novo, né? Para ver outras possibilidades. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma crença sobre dinheiro e ela acredita que ela não é capaz de fazer 1 milhão. Ela acredita que ela não é capaz. Mas de repente ela consegue ressignificar essa crença e ela consegue fazer. Aí ela conseguiu conquistar 1 milhão. Por que será que ela não pode conquistar 1 bilhão? Porque ela tem crenças internas em relação a isso. Então ela pode ir vendo que daqui a pouco ela pode chegar assim a um outro número. Eu tô aqui falando de números para a gente conseguir mensurar, porque fica mais fácil. E aí ela pode perceber que ela pode ir mais longe, mas que o que está impedindo ela é uma crença que ela ainda tem. Então a gente sempre tem crenças, né? Tô aqui dando um exemplo bem exagerado, mas a gente sempre vai ter. E quanto mais a gente tiver consciência, né, de quem a gente é, né, de verdade, na nossa essência, quais são os nossos medos, quais são os nossos valores, o que realmente nos impede, quais são as nossas dores, os nossos obstáculos de chegar onde a gente quer chegar, mais a gente consegue se trabalhar nisso e vencer essas barreiras. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês hoje, que assim, é uma coisa tão simples, gente, tão simples, mas muda tudo, e eu mesma tô aprendendo com isso, tô me dando mais conta, porque eu também tenho os meus desafios aqui, e um deles que eu tenho vivenciado é na prática do yoga, que eu gosto muito, já pratico há um tempo, mas eu tenho muitos desafios no yoga, muitos mesmo. Tinha uma posição que eu não conseguia fazer até um tempo atrás, consegui fazer outro dia, depois voltei a ter dificuldade de fazer, e assim eu tô indo, mas eu já me peguei muitas vezes na prática dizendo: ai, eu não consigo. Ai, que droga, eu não consigo fazer. Sabe aquela hora que tu tá cansada, assim, que já tentou várias vezes uma coisa e não consegue, não sai do chão. E aí vem esse pensamento. Então, eu quero compartilhar algo aqui com você muito especial que muda tudo, muda o nosso pensamento, muda a forma como a gente se coloca no mundo. Coloca a palavra ainda na frente. É tão simples. Cada vez que você se vê dizendo eu não consigo, eu não posso, coloca a palavra ainda. Eu ainda não consigo, eu ainda não posso fazer isso, eu ainda não tenho habilidade para fazer isso, eu ainda não aprendi, eu ainda não sei como faz. Quando a gente coloca essa palavra na frente, muda completamente o sentido. E o nosso cérebro, ele é muito poderoso e ele capta como uma verdade e vai fazendo novas crenças. A gente vai levando muita informação para nossa memória inconsciente, que ela é muito mais poderosa. E aí a gente começa a perceber que a gente consegue, não naquele momento, mas que a gente é capaz de conseguir em outro momento. A gente começa a se abrir para essa possibilidade. Então, cada vez que você se vê nessa situação de querer desistir porque você não consegue, você colocou na sua cabeça que você não consegue, ou que é muito difícil, substitui. Eu ainda não consigo. Eu ainda não aprendi, por isso que eu tô achando que é difícil, porque eu ainda não sei como faz, mas eu posso aprender. E se você colocar essa vírgula também e o mas, vai ajudar muito, muito mesmo você ir limpando, ressignificando o que você pensa sobre você mesmo, principalmente nesse sentido do que você é capaz ou não de fazer.
Entenderam então ainda como é importante ter esse ainda, essa palavra? E é algo tão simples, muda completamente. As coisas só acontecem, gente, quando a gente está preparado para ver, preparado para enxergar, quando a gente está pronto. Não adianta a gente querer antecipar, querer apressar as coisas. É conforme a gente vai caminhando que a gente vai vendo o caminho. Por isso que eu sempre digo, quando a gente não tem clareza alguma de qual caminho seguir, e fica naquela estagnação, fica travada, dá um passo, se coloca em movimento para você olhar o caminho, olhar a estrada, porque senão você não vai conseguir ver nada, você não vai ver o que tem lá. Ainda que seja o caminho que não seja o ideal para você, mas ouse experimentar, vai experimentando. Enquanto você não acha o seu verdadeiro propósito, né, aquilo que realmente vai fazer com que você tenha essa energia, que te coloque para a vida, que te faça sentir assim, super viva, super vivo, e te dê essa vontade de contribuir, de fazer algo diferente, de deixar a sua grande contribuição no mundo, que talvez você não tenha ideia ainda do que seja, vai experimentando coisas novas. Porque se onde você está não tá bom, ouse fazer algo diferente. E isso não quer dizer que você vai largar tudo, como eu falei, você não vai largar tudo. Mas começa a ir para um caminho diferente, começa a espiar um caminho novo, começa a pesquisar, começa a ler um livro sobre um assunto diferente, começa a tentar entender coisas que você gosta, que te chamam atenção naturalmente. Olha mais para você, perceba mais o momento presente também. Fica mais presente para você se perceber, para você sentir o que você gosta, o que você não gosta. E perceber o seu corpo, porque o corpo diz muito, né? Ele repele, ele contrai ou ele expande, a depender se for algo que a gente não gosta ou que a gente gosta. Por que a gente precisa encontrar o propósito? Por que é tão importante? Por que é tão crucial? Porque se a gente não se conecta com o nosso propósito, e todos nós temos, a nossa vida fica sem direção, sem sentido. Em determinado ponto, a gente vai se dar conta que falta alguma coisa. Porque enquanto a gente não tiver essa consciência, ainda a gente vai estar ali pensando que, falta eu ter a casa dos meus sonhos, falta eu fazer aquela viagem, falta eu casar. Eu já tenho um filho, então falta ter um segundo filho, então eu vou ser mais feliz. Eu vou ter uma vida mais plena quando tudo acontecer como eu idealizei. Aí acontece. Aí você tá lá, uma vida mais ou menos boa, já tem até uma estabilidade financeira, tá tudo certo, não há mais nada para você dizer assim, nossa, falta muito isso para mim ser mais feliz. E aí, nesse momento, para quem não caiu a ficha antes, nesse momento geralmente cai a ficha. Você tá ali, numa vida mais ou menos boa, né, que é aquela vida que parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí você se dá conta que tem um vazio. Que falta alguma coisa. O que será que é? É se conectar com esse propósito. É saber qual é o seu valor no mundo. E você tem algo que tem um valor imensurável. É saber como você vai expressar isso. A expressão de quem você é no mundo. Tocar o coração das pessoas, talvez, com a sua mensagem. Talvez entregar um trabalho de uma forma que só você faz, do jeito que você faz. E você fazer aquilo de uma forma que você não vê o tempo passar, que aquilo não é trabalho. Por quê? Me desculpa quem está vivendo essa situação que eu vou falar agora. E eu vou falar porque é a realidade, tá? Se você está vivendo isso, e eu já vivi isso, se você está vivendo essa situação de chegar no trabalho já pensando na hora de ir embora, aí você está muito, muito realmente desconectado do seu propósito. Realmente esse trabalho não é para você. Você não gosta do que você faz.
Você pode ter certeza disso, porque quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente tem a nossa paixão ali, a gente até se perde na hora. A gente se perde na hora. A gente não tem preguiça de fazer aquilo. A gente não vê aquilo como um trabalho. Aquilo passa a ser parte da nossa vida. A gente pensa naquilo até o tempo todo. Até final de semana a gente está pensando naquilo. Né? A gente está conectada com isso. Porque é a nossa expressão no mundo. É quem nós somos. Gente, isso muda totalmente a nossa vida. Você se conectar com o seu propósito. Na verdade, a gente não procura o propósito, a gente encontra, porque ele já existe dentro da gente, né? A gente encontra quando a gente está pronto, né? E às vezes até demora um pouco, e tá tudo bem. É na hora que tem que acontecer, é na hora certa. É quando a gente está pronta para receber. Tem uma frase que diz assim, ó, falando dessa expansão da autoconsciência, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Einstein. Nem sei se é assim mesmo que se fala essa frase, mas eu só tô lembrando mesmo do que diz, né? Não sei se está perfeitamente como foi mencionada por ele, mas depois que o nosso cérebro expande, ele jamais volta a ser o que era antes. Jamais volta. Então, por isso que é importante a gente buscar novos caminhos, expandir a nossa mente, buscar o conhecimento e principalmente o autoconhecimento. Porque aí a gente vai começar a ver que a gente pode mais, que tem mais possibilidades para nós. Porque se a gente não fizer nada, ficar exatamente onde a gente está, fazendo sempre a mesma coisa e ali sofrendo porque ainda não encontrou propósito, às vezes até consciente da importância que tem se conectar com o propósito, mas não fazer nada para mudar, não vai acontecer nada. Nada vai mudar. O nosso futuro, ele vai ser muito provavelmente igual ao nosso presente. E eu lembro muito bem quando eu estava nessa situação assim de estagnação, de não ter clareza do que eu queria, não saber o que eu queria, estar infeliz fazendo o que eu estava fazendo, não ter a menor noção de qual seria o próximo passo, e eu ficava completamente assim, estagnada, na inércia, me sentindo uma viva morta. Até que um dia deu um estalo e eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo por mim. E é muito de um amor próprio, viu? De resgatar um amor dentro da gente, aquele amor incondicional, né? De chamar esse amor, de transbordar um pouquinho e se olhar com amor e dizer, não, eu vou fazer alguma coisa por mim, eu vou me ajudar, eu vou me estender a mão. O que eu posso fazer de diferente? Você pode começar a ler livros, né? Você que talvez não esteja ainda buscando autoconhecimento, você pode buscar ajuda com alguém que você confie, mas é importante a gente olhar para isso. Tudo começa no autoconhecimento, porque se a gente não ampliar a nossa consciência, como é que a gente vai mudar? Tem até uma palestra presencial que eu fazia ano passado, que eu começava com uma foto de um peixe. Um peixe, quem foi lembra, né? Uma pessoa pegando um peixe, né? Tirando o peixe da água, assim, pegando na mão. E para trazer essa coisa, né, da autoconsciência, né? O que o peixe sabe sobre o mundo que existe fora da água? Ele nem sabe, né? Numa analogia, que existe um outro mundo. Ele desconhece, a não ser que alguém vá lá e tire ele da água. Muitas vezes a gente precisa que alguém nos tire do mundo que a gente está, né? Porque a gente está tão ali mergulhado dentro do nosso mundinho, né? É como diz aquele ditado, né? Dentro da ilha você não consegue enxergar a ilha. Você precisa olhar de fora da ilha. Então, realmente, você talvez vai precisar da ajuda de um amigo, de uma amiga, de um coach, de um terapeuta, enfim, de alguém que vá te ajudar a ver o que você não está vendo, o que você não está percebendo. Eu só quero falar uma outra coisa aqui para vocês desfrutar a caminhada. Ao invés de se preocupar em encontrar o propósito, vai quem não encontrou. Esse é o meu recadinho especial aqui do coração para quem não encontrou ainda.
vai desfrutando a jornada, vai experimentando e vai fazendo isso de uma forma prazerosa, de uma forma que você vai curtindo, vai buscando alternativas, estratégias aí, vai pensando o que você pode fazer para tornar esse caminho mais leve, mais prazeroso, ainda que você não tenha ideia de qual seja o seu propósito e até que você realmente se conecte com ele. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês. É uma pergunta para todos nós, independente de já ter se conectado com o seu propósito ou não. Eu vou deixar aqui uma pergunta bem legal e que é importante que a gente responda realmente assim, com todo o nosso ser, todo o nosso coração. O que faz você irradiar? O que faz você iluminar? Olha a pergunta, hein? Pensa aí com todo o seu coração. Responde lá no seu caderno, depois, no momento que você puder. Não precisa ser agora. Você vai fazer essa atividade com um tempinho para que você possa realmente escrever. Não coloca só uma palavra, se dedica a escrever um pouquinho mais. Quando você escreve, você tem mais clareza. E se você... Agora, a segunda pergunta, se você não sabe quais coisas novas você pode experimentar e que vão ajudar a expandir. Se você não sabe qual é o seu propósito, se você não sabe como você pode iluminar mais, irradiar mais, quais coisas novas você pode experimentar e que vão te ajudar a expandir a tua autoconsciência? Essa pergunta é bem poderosa. Tá? Então, vou até repetir, quem quiser anotar agora. Se você não sabe como irradiar mais, iluminar mais, se você não sabe qual é o seu propósito, quais coisas novas você pode experimentar e que vão te ajudar a expandir a sua autoconsciência? E essa pergunta é para quem também já se conectou com o seu propósito, porque se você não sabe como irradiar mais, iluminar mais, a gente está aqui fazendo tantas coisas que impactam a vida das outras pessoas, né? Como é que a gente pode fazer para iluminar mais, para irradiar mais? Talvez ser mais a nossa autenticidade, né? Ser mais a nossa verdade, seguir mais aquilo que a gente acredita, né? Seguir um caminho que tem a ver aí com os nossos ideais, com os nossos valores, colocar a vida num ciclo virtuoso, né? Um ciclo do bem, porque a gente fica ouvindo tanta coisa, tanta informação, às vezes a gente se perde, então a gente é muito responsável pelas nossas escolhas. E será que a gente está escolhendo aquilo que representa quem a gente é na essência, quem a gente quer se tornar? Mas o propósito, na verdade, ele é um só. Ele é um grande propósito. O propósito de vida, ele é único. Ele não é... Porque às vezes a gente confunde, eu mesma confundia com a profissão. Eu confundia muito com o que eu fazia, né? Por exemplo, será que meu propósito é ser advogada? Será que meu propósito é ser coach? Será que Não é. O meu propósito não é ser coach, né? O coach é um meio, o que eu faço é um meio. O propósito é o que é a entrega. É a entrega, é a transformação que a gente causa através daquilo que a gente faz. É o que a gente vai gerar de valor através daquilo que a gente faz. É o como a gente faz. É aquilo que a gente faz de um jeito que é só nosso, que ninguém faz igual. Se o que você faz, Cris, outra pessoa fizer, ela não vai fazer do jeito que você faz. Né? Então, a maneira como você lida com isso, a maneira como você se expressa, a maneira como você se coloca no mundo, isso tem a ver com o seu propósito.